Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Depois de tanto rodeio assim em volta da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, né, antes da existência dele, e ainda vamos esticar um pouco antes da existência dele, quer dizer, antes, seja bem-vindos o pessoal e bem-vindos os queridos da internet. Estamos já no final do ano, inshallah a gente vai dar uma parada de férias, não é para comemorar Natal nem o Ano Novo, apenas para dar espaço para os comerciantes e quem trabalha assim, esses dias de fim de ano eles trabalham, então a gente tem que respeitar essa fase, esse tempo, né? Então, só para já deixar, se eu esquecer no final, só para deixar anunciado, dia 28 de janeiro a gente volta, inshallah. 28, assim, porque tem muitas pessoas também vai viajar, então vamos dar um tempo e a gente tem um congresso para participar também, misturou tudo junto, mas dá uma férias assim para o pessoal. A nossa história sobre o ainda Qusay ibn Kulayb, que estava para governar Meca, ele voltou, fez uma revolução lá, depois do povo lá para governar Meca, ele conseguiu, depois de uma decisão de um senhor de idade assim, que avisou, que falou para ele assim, que quer dizer, colocaram as condições, todo mundo, porque aquilo, e ele achou por bem, todos eles concordaram de obedecer a ordem desse senhor. Ele achou por bem, por ele ser muito forte do lado dos descendentes do Ismael, esse Qusay, e muito forte, se tornou forte depois que casou com a filha do líder deles também, que faleceu, também ficou dos dois lados muito forte. E ao mesmo tempo essas coisas que aconteceram, achou por bem, ele assumiu, e realmente eles todos concordaram, porque já tinha combinado deles concordar com a decisão desse senhor que colocaram como juiz entre eles, né? Ele governou Meca e começou, né, a desenvolver, começou com ideias novas, sempre assim, quem vem novo, sempre com ideias novas, né? Governando e colocando coisas assim novas. Dentre as coisas que ficou muito famosa, que ele colocou como nova, chama Nadi Meca. Ele tem um nome especial, eles falaram, e até no final, até colocaram o nome dele, chama Dar Nadwa em Meca. Dar Nadwa, gente, se tornou daquele tempo que ele construiu até a época do profeta sallallahu alaihi wasallam, até depois dos califas que vieram depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que era Dar Nadwa? Era um tipo de clube, um tipo de lugar que ele se unia, tomava as decisões importantes lá, festas era feito lá, encontros importantes, batizado, como vamos por exemplo, assim, parecido, alguma coisa parecida, era lá, tudo que eles tinham de evento fazia lá, porque se tornou uma coisa importante. Era esse homem, Qusay, que construiu essa casa a esse fim. Ele também, como qualquer um, começou a ter filhos, né? Cresceu a família, tem muitos filhos. Dentre os filhos, Abd-ud-Dar, entre outros, né? Teve bastante filhos. Só que o mais velho deles era Abd-ud-Dar, o nome dele é Abd-ud-Dar. Por que destacou esse Abd-ud-Dar? Porque ele viu em todos os filhos dele, sabe como é que é, quando é filho de responsável, filho de rei, todo mundo respeita, todo mundo, né, tem um jeitinho assim, ele mesmo, os filhos, têm uma postura que faz com que todo mundo respeitasse eles. Só que esse Abd-ud-Dar, o mais velho, ele tinha tudo que você possa imaginar assim, de pessoa educada, pessoa normal, só que ninguém não tinha aquele valor perante as pessoas. Isso mexia um pouco com o pai. Geralmente o pai gosta muito do primeiro filho e do último filho, né? Porque o primeiro, para ser o primeiro, ele fica feliz com ele, tudo quando nasce. E o último geralmente é o mais mimado, né? E ele
gostava desse filho, ele queria dele ter posição, posição social, respeitado e tudo, mas não tinha. Ele, o que ele fez? Tomou a decisão de tirar toda a herança, ele já estava velho, tirar toda a herança de todos os outros irmãos, tirar todas as funções que ele fazia, tipo, abastecia água aos peregrinos, né? Naquela época, eles tinham orgulho e brigavam até com espada para servir os visitantes, servir os peregrinos. Aquilo lá era uma honra, eles não era assim fácil, largava à toa, não, eles tinham a honra de fazer assim. Ele deixou tudo isso para o filho mais velho. Os filhos, os outros, lógico que essa decisão não agradou, mas quietinhos, ninguém pode obedecer, o pai pode ser velho, pode ser novo, naquela época ninguém pode desobedecer, eles tinham que ficar assim, sobre a ordem dele, total respeito, respeitar a decisão dele. Só que logo depois o pai morreu, né? Passou um tempinho, esse filho ficou bem conhecido, ficou bem, né, privilégio enorme. Aí os irmãos se juntaram, espera aí, a gente está todo mundo na miséria, todo mundo sem nada, né? E ele tem tudo, e ele não usa tudo, para quê? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Nosso pai queria que ele ficasse conhecido, tivesse nome, tivesse respeito. Já tem, já atingiu, chega. Vamos agora, já que ele tem, não vai ser tirado dele, vamos agora lutar pelo que é nosso, né? Então, lutaram lá, brigaram, quase brigaram, né, para ter as coisas, mas depois chegaram ao acordo e conseguiram dividir. Dividiram tudo entre eles. A família, assim, em geral, chamava Bani Kulayb, quer dizer, o sobrenome do Qusay, né? E Bani Hashim, entre outros. Desses filhos, dessas famílias descendentes desses rapazes, que são os filhos de Bani Kulayb, né? Desse homem, veio muitos, como eu falei, muitas tribos, Bani Hashim, até descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam, de várias famílias, né? Dentre elas Bani Hashim, tem o Quraysh, tem Abdul Munaf, bastante descendentes, depende da família que vieram da descendência, que veio o profeta da descendência deles. O que aconteceu nisso daí? A gente vem a história já direto de uma pessoa chamada Sheiba. Esse Sheiba, um dos filhos desses descendentes, vivia fora da cidade, né? Ele tinha um tio descendente também desses, chama Al-Muttalib, que vivia em Meca. E na Meca vivia só os nobres, quem vivia nos tribos em volta eram as pessoas menos favorecidas e que não tem aquela posição. O pai desse Sheiba vivia em Meca também, só que tinha outra esposa fora. E teve esse filho, chama Sheiba, né? Esse tio dele, quando ele chegou, mais ou menos esse rapaz, 16 anos, 17 anos, o tio dele foi até a mãe dele e falou: vou levar o menino para Meca, porque Meca é mais nobre, posição, não sei o que, esse menino tem um jeito de ser nobre. Ela falou: não, meu filho tem que ficar comigo. Tentou até... Ele falou: olha, não quero forçar a barra, sempre você educou, sempre você criou, não vou tirar assim a força, mas vamos dar a decisão para ele. Já, rapaz, já tem a decisão nas mãos. Vamos deixar a decisão na mão dele. Aí perguntaram para ele: você prefere ficar aqui com a sua mãe ou prefere ir para Meca? Lógico, quem sabia naquela época, quem vivia naquela época, sabia o privilégio de viver em Meca, e principalmente com esse homem, tio dele, um homem nobre, um homem conhecido. Aí ele falou para a mãe dele: me desculpe, mas eu preciso ir com ele, porque eu tenho um nome de família, eu preciso recuperar, preciso reconquistar, viver nesse meio. Ela falou: tudo bem, a decisão sua, vai lá. Ele foi com o tio dele, começou a viver com o tio dele. Nisso, todo mundo que viu ele em Meca achou que era escravo que o tio dele tinha comprado. Ninguém tinha visto antes, né?
Aí o que eles chamaram ele? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abd significa servo, né? Quando a gente fala Abdullah, Abdul Rahman, servo do misericórdia, servo do misericordiador, servo de Allah, servo. Então sempre a gente fala assim. Eles queriam dizer naquela época, o apelido que eles colocaram, Abdul Muttalib, quer dizer, um servo que foi comprado do Muttalib, desse tio dele. Só que era o sobrinho, né? Mas pegou esse apelido. O nome dele, na verdade, Shiba. Todo mundo sabe quem é Abdul Muttalib, né? O avô do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso daí já é o avô do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eu mesmo, até esses dias que eu descobri que era Shiba. Para mim era Abdul Muttalib, pensei que era um nome que o pai dele tinha dado, mas agora a gente descobriu qual o nome original dele, né? Não era Abdul Muttalib de origem mesmo. Esse Abdul Muttalib começou, né, viver com o tio dele, conquistar também seus passos, conquistar a liderança na Meca e começou a subir e ser líder na Meca. Um dia desses ele estava, né, dormindo, ele já tinha um filho só, o filho mais velho dele, que é... Bom, depois eu vejo o nome dele. O filho mais velho, tinha mais filhas, mas o filho mais velho, homem, né, sempre que acompanha o pai, acompanhou ele, acompanhava ele para todo lugar que ele andava. Um dia esse Abdul Muttalib estava dormindo e sonhou um sonho estranho. Alguém veio, uma voz falou para ele assim, Ibhash Teba, quer dizer, cava a Teba. O que é Teba? A voz sumiu, ninguém mais viu. Aí de repente, no outro dia, veio o mesmo sonho. Ibhash, primeiro Teba, depois o segundo nome que deram, Birra. O que é Birra? Também a voz sumiu, ninguém sabia. No terceiro dia veio o mesmo sonho. E sonhou a mesma voz falando para ele, Uhfur al-Madmuna. Al-Madmuna, quer dizer, um lugar chamado Al-Madmuna. Uhfur significa cava, né? Aí ele não sabia o que era. Não sabia. Aí no quarto dia, sonhando, ele já sabia, ficou pensando, 3 dias seguidos, um sonho, tem alguma coisa importante nisso. Preciso descobrir. Aí ele, no quarto dia, estava, né, tudo abalado com isso, veio a voz, só que desta vez não sumiu. Aí falou para ele, Uhfur Zamzam. Quer dizer, poço de Zamzam que era em Meca. Lembram nas outras histórias a gente falou no início que quando Jurhum, tribo de Jurhum, que estava em Meca, que comandava Meca, saiu, mandado embora por outro Khuzaa, um tribo Khuzaa, mandaram eles embora. Antes deles sair, quando eles viram que estava perdendo, eles aterraram o poço de Zamzam, que era a fonte principal de água de Meca. E hoje, água sagrada até hoje, água sagrada lá, que cura até doenças em Meca, né? Aí falou para ele, a voz falou para ele, Uhfur Zamzam. O que é Zamzam também? Ele não sabia, até naquela época, aliás, sabia, muita gente sabia, só que eles iam fazer o quê? A terra virou tudo igual, eles iam cavar Meca inteira, ninguém sabia onde existia. Passou nisso mais quase 1000 anos. Só a Khuzaa ficou 500 anos. 500 anos, 600 anos mais ou menos, né? Ninguém sabia mais. Várias gerações e veio outras e outras e outras. Ninguém mais sabia aonde existia. Sabia que existia Poço de Zamzam, da história e tudo, mas não sabia onde que era. Então, se eles for cavar, vão cavar quase toda a Meca para descobrir, não dá. Deixaram quieto. Eles buscavam água para dar para os peregrinos de fora, e para eles também. De fora, de longe eles buscavam. Enfim, ele falou para ele, na quarta vez ele falou para ele, Ibhash Zamzam, quer dizer, Uhfur Zamzam. Falou para ele, o que é Zamzam? Ele falou, Zamzam, ela fica, quer dizer, aonde que é?
Ele falou, ela fica no lugar que derrama sangue. O que é lugar que derrama sangue? No lugar, outra palavra em árabe difícil, não dá para traduzir, que você vê estômago de um boi. Repara as coisas. Aí ele falou, mas aonde? Eles falaram para ele, fi Qaryat an-Naml. Sabe o que é Qaryat an-Naml? O lugar que a cidade, chama Qaryat an-Naml, a cidade das formigas. No deserto, ou até no mato, assim, a gente vê até aqui no Brasil, tem bastante lugares assim, que tem essas caras formigueiros enorme, né? Que eles estendem, daqueles formigas grandes, estendem assim, cidade. Ele falou, aonde que é aí? Eu vou cavar, né? Ele falou para ele por último assim, Uhfur, quer dizer, cava no lugar onde cava na sua frente o urubu. Urubu, até falou para ele, Summit. O que é o urubu Summit na língua árabe original? Urubu Summit, alguma coisa assim, aquele que é preto, tudo urubu preto. Só que um urubu se chama Summit, aquele que tem algumas penas nas costas dele branca. O rei. O urubu rei. Rei, né? Enfim, ele falou, tudo bem. Aí no outro dia, ele saiu, ele viu um povo veio de fora, trouxeram um bezerro ou uma vaca assim, para matar, para sacrificar para os deuses em volta de Meca. Lembra os deuses que eu falei entre Zamzam, entre Mina? Não, tinha dois, aqueles que se amaram e aprontaram perto de Kaaba. Safa e Marwa. Entre Safa e Marwa, chama Na'il ou Na'ila? Isaf ou Na'ila. Isso. Eles se tornaram estátuas e colocaram eles para adorar eles, depois que esqueceram o que eles fizeram, no Safa e Marwa, onde se faz. Aí a voz falou para ele, perto de Isaf, né? Perto dos pés do Isaf, estátua Isaf, naquela época. Vai ver uma coisa, e em outro lugar vai ver outra coisa, né? Explicou mais ou menos, no outro dia, quando ele viu esse povo, estava meio estranho, ele seguiu mais ou menos, ele viu eles sacrificando a vaca debaixo dos pés do Isaf, né? Primeiro sinal apareceu. Significa o que é o primeiro sinal? Derrama sangue. Ele falou, você vai ver sangue. Derramou sangue realmente. O bezerro ou a vaca que eles estavam matando não morreu direito, levantou e foi embora. Foi correndo. Jorrando sangue e foi correndo. Ele caiu logo na frente. Eles correram para matar ele, começaram a cortar ele pelo meio para ele não se mexer mais. Saiu o quê? O estômago. Segundo sinal, né? E a voz tinha falado para ele que seria no meio entre os dois, entre esses dois sinais. E de repente ele viu, né? Qaryat an-Naml, formiga, cidade das formigas lotada ali naquela área. Aonde ele vai cavar? Ele e o filho dele. Mas em poucos minutos todos os sinais apareceram que ele viu no sonho, né? Todos os sinais apareceram. Aí ele viu esse urubu cavando ali naquele espacinho, no meio. Aí ele correu, marcou o lugar e ele falou, aqui que é Zamzam. Realmente, onde você roda no Safa e Marwa, né, onde a gente roda lá, tem um pedacinho ali que é marcado verde lá, que acho que naquele lugar que fica o poço de Zamzam. Hoje é coberto, tudo coberto e tudo com bombas, eles tiram a água, né, e espalham para todo lugar. Aí ele marcou, no outro dia ele foi lá, depois que acabou essa confusão desse povo, foi lá com o filho dele e começou a cavar. Aí o povo de Meca foi lá em cima dele, o que você está fazendo? O que é isso? Vai fazer estrago aqui em volta, lugar sagrado, lugar entre... Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí ele falou para o filho dele assim, distrai eles um pouco, deixa eu cavar. Aí todo mundo sabe que é do Zamzam, todo mundo sabe da história de Zamzam, do povo de Meca. Ele não falou que era Zamzam para eles. Aí o filho dele começou, né, distrair eles, calma gente, já a gente vai explicar, calma, não sei o que, e tudo distraindo, enquanto o pai dele gritou, Allahu Akbar, Allahu Akbar. O que foi? Aí ele encontrou, quando ele estava cavando, encontrou as pedras que colocaram em volta do poço. Todos os poços se colocam pedras assim, para ficar água limpa, para poder puxar,
Aí bateu o machado lá que ele estava cavando, bateu nas pedras. Aí ele gritou, ficou feliz, realmente era ali. Aí o povo de Meca, o que você encontrou? Ele falou o Poço de Zamzam. Aí cavaram, ajudaram até alguns e falaram para ele, nós temos parte junto. Como eu tenho parte junto? Eu que cavei, eu que descobri onde que é, Deus me indicou. Como vocês têm parte? Não, essa água é minha, essa água. E adivinha por que eles brigavam? Pela água e por outras coisas. Eles não brigavam porque eles queriam renda ou porque eles queriam dinheiro. Eles brigavam pela honra. Olha só a generosidade deles. Porque a honra, a maior honra era você servir os peregrinos, servir visitantes, generosidade com os outros que vêm, essa é a honra. Então ele não era por alguma coisa errada que eles brigavam assim, que querem dinheiro com herança, essas coisas. Não, ele queria lutar porque ele quer servir as pessoas que vêm. Não, vocês pegam, vocês participam, não participam, não sei o quê. Quase que caiu briga entre eles, mas ele, nessa época, só tinha um filho. E naquela época eles se orgulhavam que tem muitos filhos para defender, justamente para defender, para viver com ele e defender. Aí ele falou, tudo bem. Vamos... eles usavam muito, na época, o munajim, né? Mágico, ou as pessoas que, sabe, jogam assim pedras, alguma coisa assim, para videntes, exatamente. Vamos atrás da vidente. Aonde tem vidente, única vidente que eles confiavam muito, que descobria essas coisas, chamava vidente Banu Sa'd. Longe, Yathrib, né? Praticamente Medina. Aí eles foram atrás dela. Saiu grupos que tá com ele, com Abdul Muttalib, e outro grupo que era contra, que ele estava lutando por causa da água. Para ver se ela acha alguma coisa que descobre o motivo. Aconteceu uma coisa estranha, muito legal assim, até convenceu todos eles. Chegaram num lugar, eles se perderam um pouco no meio do deserto, e nesse tempo, passou um pouco do tempo normal, porque eles calculavam, vamos supor, quanto tempo vão ficar na estrada, quanto tempo vão descansar, um mês, essas coisas. Ele carregava mantimento, água e mantimento de comida, essas coisas, suficiente para aquele tempo que eles calculavam. Aí eles viram que atrasou um pouco, estava acabando aos poucos acabando o que eles tinham de mantimento de água. De repente, antes deles achar o caminho, acabou tudo. Aí o outro grupo ainda tinha pouco. E ele com os companheiros que estavam com ele, começaram a pensar, o que eles vão fazer? Eles estão condenados para a morte, eles vão morrer. E ninguém vai dividir nada com eles, porque se dividir pode até correr risco eles também morrer, né? Não dividiram, eles começaram a fazer o quê? Começaram a cavar cada um seu próprio túmulo, achando que vai morrer. Então, vamos fazer uma coisa decente, pelo menos, para que os bichos não fiquem comendo a gente. Se a gente morrer no todo mundo, cada um, pelo menos, enterra. Se sobrar não enterrado, um pelo menos só um não vai ser enterrado, que é o último. Então, mas vamos trabalhar, vamos fazer as coisas decentes. Fizeram, cavaram os túmulos, e de repente o Abdul Muttalib falou, espera aí, isso aí não é ideia de homens que desiste, que se entrega. Vamos buscar, vamos procurar água, vamos fazer alguma coisa. Estamos nos entregando para já entregar nos túmulos, para ficar no túmulo? Não, pode ser que morre, mas se morrer, pelo menos morre digno, que procurou, que trabalhou, que lutou, que fez. Não, vamos fazer alguma coisa. Levantaram para fazer alguma coisa, todos eles com ele junto. Quando ele estava levantando os camelos, o camelo do Abdul Muttalib, sem querer, bateu no chão. E essa batida no chão saiu água. No meio do deserto. Subhanallah. Quando eles viram assim, todo mundo caiu lá em cima, lógico, né? Tomaram água, os animais tomaram água e tudo. Eles olharam para ele e falaram para ele, realmente, Deus está com você. Abdul Muttalib. Você é o dono do poço. Allah subhanahu wa ta'ala quer que você assuma. Por isso, esse daí é um milagre, esse daí não é uma coisa normal. Deus quer que acontece, e agora essa foi uma grande prova. Então, o poço dos anos é seu, não precisa nem continuar, vamos voltar.
Aí pegaram os mantimentos deles e voltaram, e realmente o Abdul Muttalib assumiu, né, a liderança praticamente de Meca, fazendo tudo, inclusive dando água, dando mantimento, dando ajuda para os peregrinos que vêm para Meca nessa época, né? Aconteceu um outro acontecimento com Abdul Muttalib. Nisso, lembra que eu falei do filho dele? Ele ficou meio agoniado porque só tinha um filho, né? E geralmente os árabes se orgulhavam de ter mais filhos. Ele ficou meio agoniado e fez uma dedicação para os deuses lá, porque eles tinham essas coisas. Fez uma dedicação, uma oferenda para os deuses. Ele falou: se Deus me dá 10 filhos, completar os 10 filhos homens, o que eu vou fazer? Vou matar um deles, sacrificar para os deuses. Primeira vez que era feita essa promessa, tipo assim, né? Aí falou, tudo bem. Passou o tempo, começou a vir um filho atrás de outro, um filho atrás de outro, e de repente realmente se tornaram 10. O mais novo deles era Abdullah. Quem é Abdullah? O pai do profeta sallallahu alaihi wasallam. O mais novo deles, o caçula. Lembra que eu falei? O pai geralmente ama quem? O mais velho, né? O caçula, geralmente. Ele que mais amava aquele filho. Aí deixou crescer os filhos, mais ou menos. Ele tinha 15, 16, 17 anos, mais ou menos assim, um rapaz jovem. Ele falou: agora está na hora de cumprir a promessa. Só que ele não escolheu o filho que vai, né, que vai sacrificar. Ele foi até o vidente que mora em Meca, um vidente normal que mora em Meca. O que eles fazem? Eles fazem tipo sorteio. Ele falou para ele: aconteceu isso, isso, isso. Eu prometi um dos filhos sacrificar por ele. Eu quero que você faça um sorteio e vê qual filho que eu preciso sacrificar. Tudo bem. Colocou o nome em todos o jogo que eles fazem, cada um mágico, cada um vidente. Tem alguma coisa que usou, baralho ou folhas, alguma coisa. Ele tinha uns pauzinhos assim, ele colocou o nome de cada filho nesses pauzinhos e foi jogando. Toda vez que ele jogava, Abdul Muttalib sozinho ali, rezando e rezando e pedindo para Allah que não seja Abdullah, que não seja o caçula. Saiu o caçula. Aí ele falou para ele: faça, eles costumam fazer 3 vezes, faça a segunda vez. Ele falou, fez a segunda vez, saiu Abdullah. Faça a terceira, fez terceira, saiu Abdullah. Ele falou: não tem jeito. Porque na época eles tinham palavra, não é assim, fiz e só porque eu amo ele, não, vou escolher outro filho, vou parar, não, tem que cumprir. Saiu na periferia, assim, perto de das estátuas, ia sacrificar o filho. Levou o filho para sacrificar, explicou para ele a situação, ele estava quieto, não podia desrespeitar o pai. Foi lá para sacrificar o filho. Aí saiu o povo de Meca atrás dele: o que você está fazendo? Que loucura é essa? O que você vai fazer? Vai sacrificar seu próprio filho? E ainda o caçula? Se você fizer isso, eles tentando convencer ele, se você fizer isso, isso vai se tornar sunna entre os árabes, porque você é líder de Meca, vai se tornar sunna, e todos os árabes em volta respeitam Meca por ser os líderes, os deuses grandes estão lá. Vai ser sunna, todo mundo que tem 10 filhos vai matar um filho. Vai ser uma lei, um negócio assim, não pode, não faça isso, pensa, não sei o que. Ele não quis pensar e tentar, só que estava doendo nele, não é que ele queria. Mas a promessa ele precisava cumprir. De repente eles convenceram ele, ele falou: só se tiver alguma solução. Aí um senhor falou para ele: tem, vamos levar para a vidente a solução, né? Ele sempre tinha a solução na vidente. A vidente é onde? Essa de Bani Sa'd, essa mulher de Bani Sa'd. Dizem que era terrível essa mulher, descobria tudo. Foram lá, levou os homens e levou o nome dos filhos e falou: tá aqui, ó. Aconteceu a história, isso. E calhou no filho, e ainda o caçula, o mais novo, que eu mais amo. Ela falou para ele: vocês querem solução, né? Ele falou: é. Ela falou: presta atenção, quanto que é dia? Dia é algo que você paga em recompensa, vamos por si, sem querer, eu atropelei uma pessoa, ou matei uma pessoa, ou sem querer.
e eu tenho condições e eu vou pagar para a família dele assim uma recompensa. Indenização, isso. Dia chama indenização. Quanto que é dia de um homem de vocês, se for assassinado? Aí eles falaram 10 camelos. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer sorteio, coloca primeiro, dedica 10 camelos, faz o sorteio entre o Abdullah e os 10 camelos. Se sair Abdullah, aumente mais 10 camelos. Você tem condição de aumentar o quanto for? Ele falou, o quanto for preciso. Abdul Muttalib, não o avô do profeta. Aí ele falou, ela falou, vai aumentando cada vez dia por um homem. Quer dizer, cada vez 10 camelos. E vai jogando e fazendo sorteio. Se atingir até certo número assim, tudo bem, se não atingir. Aí eles voltaram para Meca e começaram a fazer esse sorteio. Né? Colocava 10, fazia sorteio, dava Abdullah. Colocava mais 10, fazia sorteio, dava Abdullah. Mais 10, dava Abdullah. Aí foi fazendo até chegar a 100 camelos. 10 vezes fizeram. Nos 100 camelos, deu os camelos. Aí Abdul Muttalib falou, espera aí, não é justo, a gente está fazendo trambique aí de coisa, enganando os deuses, não. Já que deu certo, vamos fazer mais uma vez para ver se dá certo com 100 camelos. Né? Aí fez segunda vez, deu os camelos. Fez terceira vez, deu os camelos. Falou, agora sim. Sacrificou 100 camelos. Deixou o Abdullah. Isso marcou a história do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou várias vezes, ele falou, Ana ibn al-Dhabihayn. Né? Eu sou filho dos 2 homens que iriam ser sacrificados. Quem era o primeiro? Ismail, filho do Sayyidina Ibrahim. Ele da geração dele, ele da descendência do Sayyidina Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Sayyidina Abraão, levar o filho dele Ismail para Meca, justamente para fazer uma geração, para dele vir esse profeta, que finaliza a humanidade. Dele vem esse profeta, que finaliza com tudo, com o livro sagrado, com profecia, finaliza todos os profetas e toda a humanidade. Esse último livro sagrado, que selou os livros, e o último profeta que também selou os profetas, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, uma história muito rica, muito grande. Para isso, Allah subhanahu wa ta'ala, do jeito que preparou a história do Cristo, né? Quem não assistiu, assista no site da Mesquita, tem a história de todos e a história do Cristo. Cristo, a história dele foi quase igual de todos os profetas. E a história dele mostra como Allah subhanahu wa ta'ala preparou várias famílias para a chegada de Jesus Cristo. E o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi muito mais, preparou uma geração inteira. Levou, Allahu A'lam, 40, 50 mil anos, mais que isso, menos que isso, Allahu A'lam. Mas levou muitos anos do Sayyidina Ismail até chegar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Né? Por isso que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, eu sou filho dos 2 sacrificados. Quer dizer, iriam ser sacrificados. Ismail ia ser sacrificado pelo pai, pelo Abraão, e Allah salvou ele com carneiro. E o pai dele direto mesmo, também ia ser sacrificado, né? E Allah subhanahu wa ta'ala salvou ele com os camelos. Né? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala salvou os 2, geralmente prova de quanto é importante esse Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de quanto é importante a história dele, de quanto é importante essa, né, geração que preparou para a chegada dele, a chegada do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. História é muito rica, nós vamos ainda esticar um pouco mais, eu sei que vai demorar mais um pouco para a gente continuar a história do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas vamos ter paciência, porque quanto mais demora, mais gostoso fica, né? Ainda aconteceu mais algumas coisas, né, que antes dele, mas só última coisa para finalizar de hoje, que o Abdullah, quando escapou desse sacrifício, né, o pai dele decidiu casar ele. Levou ele até o Yathrib de novo para casar de uma família nobre, para casar uma mulher nobre, de uma família nobre. Ele sentiu que esse filho é muito importante, tem por trás dele alguma coisa, Abdul Muttalib. Aí ele levou para o Yathrib
e escolheu a melhor família, escolheu a mulher para ele, que é Amina. Amina, a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam. Família Bani Khuwaylid, né? Bani Khuwaylid, Amina bint Khuwaylid. família bint Wahb. Bint Wahb. Wahab. Enfim, bint Wahb. Amina bint Wahb. aí casou ele, fez uma festa digna de duas pessoas nobres, Abdullah e a Amina, de família muito nobre. Fizeram uma festa nobre lá em Medina e trouxe ela também, fez para ela em Meca, e né, para destacar o casamento tão importante do Abdullah, que é o pai do profeta sallallahu alaihi wasallam, e da Amina, a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele casou ao mesmo tempo. Hã? O pai dele casou ao mesmo tempo. O pai de quem? O Abdul Muttalib casou no mesmo tempo com o filho dele. o filho dele. Enfim, nesse casamento, logo em seguida, a mãe dele engravidou. Subhanallah. Diz que quando engravidou, ela sonhou um monte de coisas. Sonhou que o fogo do Kisra, o fogo que eles adoravam, apagou. Sonhou que iluminou os palácios em Damasco. Ela sentiu que o que ela estava carregando uma pessoa muito importante, muito importante. Só que quando ela estava no início da gravidez, quem morreu? O pai do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Vocês veem que é importante. Tudo isso são passos importantes porque para ele sentir realmente que ele não vai precisar nem pode ter o apoio do pai. Ele precisa de apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. Em vez de falar pai, o apoio, essas coisas, falar Allah. Né? Então, já antes de nascer ainda, no meio da gravidez, ele ficou órfão. Né? E nessa gravidez, dizem, Allah A'lam, na história, 50 dias exatamente antes dele nascer, aconteceu outro fato muito, muito forte, muito importante, marcou a história, e tem versículos do Corão que falam sobre ele. Só que esse fato, inshallah, na próxima aula, dia 28, inshallah, dia 28 de janeiro, se Allah subhanahu wa ta'ala nos dê vida e a gente se encontrar todos nós, inshallah. Barakallahu fikum, e até a próxima. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.